Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Antes de começar a falar desse livro, a gente precisa conversar um pouquinho sobre quem foi Nicolau Maquiavel. Ele nasceu em Florença em 1469 e era um típico representante da aristocracia. Ele era culto e tinha bastante dinheiro. Em 1948, quando tinha 29 anos, o Maquiavel foi nomeado como secretário da segunda chancelaria da República Florentina. E vale lembrar que a gente está falando aí do século XVI, né? A Itália como país não existia ainda, só passou a existir no século XIX. Por isso que ele era da República Florentina. Enfim, nesse cargo ele desempenhou diversas funções diplomáticas até 1512, porque foi nesse ano que os Médici voltaram ao poder. E com os Médici no poder, o Maquiavel foi afastado, preso e torturado por causa das suas ligações com o governo republicano. Ele foi exilado e nesse exílio que ele escreveu as principais obras dele, entre elas O Príncipe. Esse livro aqui tem um objetivo muito claro, que é ganhar a simpatia dos Médici para o Maquiavel talvez voltar para Florença e talvez voltar a ocupar o cargo dele. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da babação de ovo, esse livro aqui foi dedicado ao Lourenço II, que era Duque de Urbino. Na página 21, o Maquiavel escreve o seguinte: portanto, desejando oferecer a vossa magnificência algum testemunho de minha submissão, nada encontrei entre minhas posses que me fosse mais caro e estimado do que o conhecimento das ações de grandes personagens adquirido por meio de uma longa experiência das coisas modernas e de uma contínua lição das coisas antigas, as quais, diligente e longamente, perscrutei, examinei e ora resumi em um pequeno volume que envio à vossa magnificência. Ou seja, ele tentou de tudo para voltar para Florença, só que ele não conseguiu. O Duque recebeu essas cartas dele de uma forma muito fria e não autorizou o retorno do Maquiavel. Esse retorno só foi acontecer alguns anos depois, graças à ajuda do cardeal Júlio de Médici. Ele contratou Maquiavel para escrever a história da Florença e, algum tempo depois, Maquiavel também passou a inspecionar fortificações e negociar com o governo da Romanha. Só que nunca mais ele conseguiu ter o alto cargo que ele tinha antes. Ele morreu com 58 anos em 1527, no exato ano em que os Médici foram tirados do poder de novo. O Príncipe, né, que é essa obra aqui, foi publicada póstumamente em 1932. E 6 anos depois, ele já estava no índex da Igreja Católica como uma das obras proibidas em todo o mundo. Sobre o Maquiavel, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Agora vamos falar um pouquinho do livro em si, né? Como eu falei, ele foi escrito para cair nas graças dos Médici. E com isso ele criou uma espécie de manual de instruções para analisar a natureza dos príncipes. Então aqui explica várias coisas sobre formas de governo, sobre como conquistar o poder e principalmente como se manter nesse poder. Ele é feito no formato de cartas em que o Maquiavel se dirige diretamente ao Lourenço II. É por isso que não é raro a gente encontrar no meio do livro vários Vossa Magnificência espalhados, porque tinha um destinatário certo para os escritos do Maquiavel. E além disso, é por causa desse livro aqui que o termo maquiavélico chegou a gente até hoje e a frase os fins justificam os meios também chegou até a gente. Só que quando a gente vai ler O Príncipe, a gente vê que os dois termos, da forma como eles chegaram pra gente hoje, não fazem sentido nenhum, porque o Maquiavel queria dizer uma coisa completamente diferente e maquiavélico não é uma pessoa demoníaca, na verdade sim, uma pessoa que trama coisas demais. Não, é outra coisa, é só uma característica de pensar o governo, pensar como se manter ali. E lógico, tudo que eu falei até agora é só uma simplificação barata daquele que é considerado um dos primeiros livros da filosofia moderna e principalmente um dos primeiros livros da filosofia política moderna. E eu não vou discutir a fundo os pontos que o Maquiavel trabalha aqui, porque eu não tenho carga teórica nem nas ciências políticas, nem na filosofia para discutir os pensamentos do Maquiavel. As discussões são tratadas aqui são de outra área do conhecimento que não é a minha, não é da comunicação, nem do jornalismo. Então a chance de eu falar merda aqui é muito grande. Por isso que eu não quero tratar delas. E por isso que essa não é uma crítica comum igual eu faço aqui no canal, porque ele não é um livro de ficção, ele não foi escrito nem para ser um livro, na verdade. O que eu quero fazer aqui mesmo é apresentar esse livro para vocês, trazer alguns pontos principais que me chamaram a atenção durante a leitura e estimular vocês a lerem também, porque esse livro é importante demais. Até porque durante a leitura, esse livro me fez pensar bastante sobre o contexto brasileiro atual ou o contexto político do mundo atualmente. Além da parte de guerras, que não se enquadra tanto nos dias atuais, ele também fala bastante sobre as pessoas que cercam os governantes, a relação que esses governantes
tem com a população, com outras civilizações. Então tem muita coisa que pode ser adaptada ao contexto atual e por isso que a leitura de O Príncipe é tão relevante até hoje. Lógico que a gente tem que levar em consideração a distância histórica que separa a gente desse livro, levar em consideração também o contexto de dominação que era típico dos séculos XV e XVI e que permaneceu mais ou menos até o século XIX, XX, e pensar também que a maioria dos exemplos que Maquiavel dá aqui são exemplos italianos ou exemplos da Roma Antiga, e a gente tem que adaptar isso para os dias atuais, porque se a gente fizer isso, a gente consegue extrair muita coisa desse livro. Só que assim, se eu pudesse recomendar vocês lerem uma edição, eu recomendaria vocês lerem essa daqui da Jardim de Livros, e o motivo é bem simples, ela tem comentários. A editora traduziu uma edição que tinha comentários da Rainha Cristina da Suécia e de ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte. Primeiro, a Rainha Cristina era uma pessoa bem ponderada, assim, pelo que eu li as notas dela aqui, pareceu uma pessoa bem ponderada. Ela concorda com Maquiavel em certos assuntos, discute sobre outros assuntos em outros pontos, e ela parece adaptar ao tempo dela aquilo. Eu achei uma pessoa bem sensata e ponderada. Só que do outro lado a gente tem o Napoleão, velho. Napoleão é o show da prepotência. Eu já imaginava isso sobre ele, sobre tudo que a gente já estudou sobre o Napoleão, só que na hora que eu li as anotações que ele fez aqui nesse livro, meu Deus, ele é o show da prepotência em pessoa. As notas foram escritas em 4 momentos distintos da vida dele. Primeiro quando ele era general, depois quando ele era primeiro cônsul, quando ele foi imperador e quando ele estava exilado na ilha de Elba. E saber esses contextos é muito importante pra gente entender os comentários que ele faz. Porque a gente tem, sei lá, desde comentários esperançosos quando ele era só um general, até comentários amarguíssimos quando ele estava preso na ilha de Elba. Chegou num ponto do livro que eu tava lendo o que o Maquiavel escreveu só pra poder ler depois o que o Napoleão achou daquilo tudo. Tem várias passagens dele falando que ele era melhor do que qualquer um, que ele não precisava conquistar o amor da população, porque ele ia governar por conta do terror, que as pessoas que cercavam ele eram pessoas indignas. Então assim, cara, é uma prepotência incrível que o Napoleão tinha, e as notas desse livro aqui são um prato feito pra gente poder ver essa figura histórica. E eu tenho que confessar, a leitura foi muito mais legal porque ela tinha esses comentários, porque várias vezes ao longo do livro eu me perdi um pouquinho assim na leitura. Isso não foi por mal, assim, o livro não é mal escrito de jeito nenhum, só que ele trata de um assunto que é muito distante da minha realidade, um assunto distante de tudo que é aquilo que eu já estudei, e às vezes o Maquiavel detalha muito um assunto. Por exemplo, os primeiros 14 capítulos desse livro aqui são dedicados a explicar formas de governo, e formas de governo muito ligadas à Idade Antiga, com detalhezinhos que pode ser adaptado para hoje em dia também. Então me cansou um pouco a leitura. Eu conversei com as pessoas que leram Maquiavel também, O Príncipe, elas falaram que também ficaram um pouquinho cansadas ao longo da leitura, mas as notas do Napoleão, elas salvaram qualquer coisa aqui, me tiraram qualquer cansaço, porque eu queria ler o que o cara tinha para dizer sobre isso. Só que como peça histórica e ponto de partida para uma discussão política muito maior, questão de governabilidade muito maior, esse livro aqui é indispensável. Eu acho inclusive que todo político devia ler esse livro, e a população também devia ler esse livro para poder entender um pouquinho melhor como funciona a alta sociedade, assim, aquelas pessoas que governam a gente. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E hoje eu fiz uma crítica, né, entre aspas aqui, um pouquinho diferente do que eu tô acostumado, com um livro diferente do que eu tô acostumado a ler. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Maquiavel, já estudaram ele mais a fundo, comenta aqui pra gente poder discutir esse livro, discutir a obra dele, os conceitos que ele aplica aqui, que eu quero ter gente pra conversar sobre ele, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.